Que o Senhor abençoe vocês grandemente hoje. E também agradecemos o Senhor mais uma vez por Ele nos permitir estar aqui, todos juntos, unidos no Espírito, glorificando o Seu nome, louvando, honrando Ele e também ficando dispostos para aprender a doutrina, para aprender os caminhos dele, para conseguir agradar a Ele, para poder fazer a vontade dele e desse jeito nós conseguimos ganhar o reino dos céus, ganhar a vida eterna. É esse o nosso objetivo e a cada dia nós temos que aprender a doutrina do Senhor, a cada dia nós temos que nos preocupar para ficarmos perto do Senhor. Então, eu desejo muitas bênçãos para vocês, os meus queridos irmãos e irmãs, e todos os espectadores que estão entrando na transmissão agora, estão assistindo junto conosco. Bênçãos para todos. Cumprimento também todas as congregações, aqueles que estão se congregando desde Alasca até a Patagônia. Faz pouco tempo escreveu para mim o grupo que se reúne na Patagônia. Os irmãos estão felizes e contentes porque lá o vírus não chegou ainda. E agora eu estou esperando que aqueles da Alasca escrevam para mim. E também agradeço todos os pastores, os pregadores, porque vocês não demoraram para lotar o meu inbox de e-mails, mas obrigada. Eu fico muito feliz com aquilo que vocês me contam, os irmãos, os pastores me contam aquilo que vocês estão passando, e eu fico muito alegre. Me perdoem por eu não ter conseguido responder nenhum, é que são muitos os e-mails, mas eu leio todos eles e Deus vai me ajudar a responder os e-mails quando as pessoas escrevem para mim, me contando dos seus problemas, das suas doenças. Eu vi que Deus faz o milagre só da pessoa sentar para escrever para mim. Então, eu vejo que o Senhor tem feito os milagres, agradeço o Senhor por causa disso, porque nós, como seres humanos, não conseguimos fazer tudo, mas Deus, Ele é grande, Ele é poder, Ele é misericórdia e amor. Então, vocês podem se sentar e vamos abrir os nossos hinários no hino número 223, que chama Vem após de mim. E vamos cantar para o Senhor. Com alegria e com todo o nosso coração, vamos cantar aqui o nosso hino 223, Vem após de mim. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por él penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué su senda por andar. Mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné. Mis manos enclavadas en cruenta cruz miré. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús, si llego a morir muy lejos de mi hogar,
ni así podría tú sufrir mi vida compensar. Mejor amor de amigo jamás podré hallar. Por eso al Salvador oí decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar. Mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos o Senhor pelo tempo que Ele está nos permitindo que afastemos para Ele, para cantar para Ele, para ler a Bíblia, para meditar e falar do Senhor. É muito formoso falar de Deus. Falar de Deus é um prazer. Abrir a Bíblia para ler em qualquer lugar é um prazer, porque o Espírito do Senhor imediatamente vem a nós. E é como se Ele estivesse lendo junto conosco também. Como se Ele estivesse meditando, usando os nossos pensamentos, usando o nosso coração, a nossa boca, a nossa língua. É desse jeito, o Senhor está do nosso lado assim. E é por causa disso que eu falo que sentimos uma felicidade muito grande, é um prazer para nós fazer isso. E hoje vamos meditar, mas antes eu vou fazer para vocês uma sugestão. No final, na nossa oração, se vocês quiserem levantar suas mãos, aqueles que conseguirem, outros podem colocar a sua mão no seu coração e vocês peçam para Deus ao respeito das suas necessidades, as suas petições, os seus desejos, os seus problemas, as dificuldades que vocês tiverem, os conflitos, as brigas, as diferenças, ao respeito das doenças físicas e as doenças mentais, as doenças psicológicas, as bruxarias, as feitiçarias, os vícios, como a dependência química, o pornô, assistir pornô, imundícies e lascívias e orgias, tantas coisas que o diabo ensinou para a humanidade, só para eles irem contra Deus e ofender a Deus, e além disso, destruir a felicidade e a paz do ser humano. O ser humano, as pessoas, elas são infelizes, fazendo todas aquelas coisas, carregando todos esses elementos na sua vida, no seu corpo. Então, na oração, peça para Deus, segundo aquilo que você estiver vivendo, ou aquilo que a sua família estiver passando, conforme a sua situação, clama para Deus. E você vai ver como Deus, Ele vai agir na sua vida aos poucos. O Senhor terá misericórdia, porque Deus é amor. Deus é um Deus de misericórdia para aqueles que clamam para Ele, que procuram Ele de todo o coração, aqueles que ficam dispostos a acreditar e confiar nele, e aqueles que ficam dispostos a fazer a vontade dEle. Deus é amor para eles. Mas nós também temos um Deus forte, um Deus fogo consumidor, mas fala a Bíblia que Ele é só para os desobedientes, os rebeldes, os teimosos, os zombadores, aqueles que não querem se sujeitar, aqueles que não querem acreditar nem fazer nada bom, só querem se destruir os outros. É isso que eles procuram. Então o Senhor, Ele vira aquele Deus fogo consumidor, aquele Deus bravo, aquele Deus forte, para dar uma prova, um castigo, para tentar, desse jeito, ver se as pessoas se acalmam, se elas mudam de opinião, se elas voltam para o caminho do Senhor. As pessoas criticam.
Para que eu vou ler a Bíblia se Deus ele é injusto? Olha tudo que ele fez. Mas elas se esquecem de ler as partes onde Deus abençoou e ele deu bênçãos quando os filhos dele são bons, como numa família. Quando os pais têm os seus filhos, alguns eles são obedientes, eles são submissos, eles ajudam, colaboram, eles amam, fazem as coisas certo. E outros eles são rebeldes, teimosos, desrespeitosos. Eles ficam batendo boca com os pais, não cuidam dos pais, fazem coisas ruins. Então, o que faz aquele pai de família? Ele castiga, ele repreende. E aí a criança pode falar, o filho mau pode falar, ai, os meus pais são maus porque eles me castigaram, porque eles me disciplinaram, porque eles falaram para eu ajeitar a minha vida. Mas os pais não são maus por eles fazerem aquilo. Eles podem ser bons e fortes ao mesmo tempo. Aqueles filhos que são bons, eles tratam bem, e os filhos desobedientes e rebeldes, eles são um pouco mais fortes para eles melhorarem e acertarem no seu caminho. Então, nós vemos que temos essas duas posições quando tem pais que amam os seus filhos, e Deus é a mesma coisa. Ele é o nosso pai, o nosso criador, e nós temos que aceitar a disciplina dele, o que vier dele, se nós formos nécios, rebeldes, teimosos. Mas como nós queremos ser filhos humildes e simples, sinceros, que amam a Deus, ele vai nos encher de bênçãos, porque vamos ter aquele pai de amor, porque nós queremos ter um Deus de amor. Então hoje vamos meditar. Eu acho que vocês têm as suas Bíblias prontas. Nós vamos ler alguns versos da Bíblia. Vamos falar do Senhor Jesus como a porta. Vocês sabem que num prédio, numa casa, numa moradia, tem uma porta sempre para entrar, não é? Não vamos falar das portas, das saídas de emergência. Vamos falar das portas principais, as portas para entrar naqueles lugares, naquelas casas, naquelas moradias. Elas têm a sua porta para entrar. E o Senhor Jesus, muitas vezes, na forma como ele evangelizava e falava do reino dos céus, entre muitas coisas, ele falava para as pessoas que ele era a porta. E ninguém entendia o que era aquela porta. Ninguém entendeu por que ele era a porta. Mas quando nós analisarmos a parte física, nós pensamos realmente a porta principal é o lugar onde a gente entra num lugar. E se não entrarmos na porta principal, o Senhor fala na Bíblia que aquele que não entra pela porta e entra por outro lugar é ladrão, porque vocês sabem que os ladrões, eles fazem buracos, cavam buracos para conseguir entrar e roubar nos lugares. Os ladrões fazem isso, mas a pessoa que precisa entrar naquele prédio de um jeito certo, ela entra pela porta. Então o Senhor Jesus é a nossa porta, e hoje nós vamos falar daquela porta, falar do Senhor Jesus, curtindo e desejando e ansiando ao mesmo tempo achar graça perante Deus, e que Ele olhe para nós com bons olhos e Ele nos ajude para conseguir ganhar a glória, a vida eterna. Então vamos abrir em Gênesis. Gênesis, o Senhor Jesus é a nossa porta, a porta de entrada para a vida eterna. O Senhor Jesus é a porta para entrar para a vida eterna. Se alguém quiser entrar para a vida eterna usando um buraco no muro, ela não vai conseguir, ela não vai entrar. E se alguém quiser quebrar o teto e entrar por lá, não vai conseguir também entrar, porque temos que entrar pela porta principal para a vida eterna. Então hoje nós vamos falar daquela porta principal que nós, com todo o nosso coração, queremos conseguir entrar, passar por ela, em Gênesis 28, 17. Fala assim, Gênesis 28, 17. Aqui fala que Deus se apareceu para Jacó em Betel. Deus se apareceu para ele. E quando Jacó teve aquela experiência maravilhosa com o Senhor, quando ele acordou daquela visão
daquele sonho ou daquela visão, e fala no 16 que Jacó despertou de seu sonho e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar o Senhor está, e eu não sabia. E no verso 17 fala que ele teve medo, Jacó teve medo pelo sonho que ele teve, onde ele viu a manifestação de Deus, do Senhor. Porque fala que ele viu uma escada que estava apoiada na terra até os céus, e anjos desciam e subiam por ela. Ele estava vendo tudo aquilo e ele acordou do seu sonho e falou: Deus está neste lugar. Ele falava: Deus está neste lugar na parte física, mas acontece que na verdade não era tanto a parte física, mas era dentro de Jacó, no coração dele, que Deus estava se manifestando. E fala que ele teve medo, no verso 17, e temendo disse: quão terrível é este lugar, não é outra coisa senão a casa de Deus e a porta do céu. Então, para ir para o céu, nós temos que entrar pela porta principal. Lá, para chegar nos céus, nós não podemos falar para um anjo: ai, me deixa entrar pela porta de emergência, por favor. É pela porta principal que nós temos que entrar lá nos céus. E Jacó, aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, ele profetizou: quão terrível é este lugar! Não é outra coisa senão a casa de Deus e a porta do céu. Essa manifestação aqui, esse sonho que eu vi, essa escada, esses anjos que subiam e desciam, esse lugar físico onde a escada estava apoiada, era a casa de Deus e a porta do céu. Mas ele não sabia, Jacó não sabia que ele estava profetizando dele mesmo, porque esse Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, e esse nome de Israel ao mesmo tempo significa o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, o precursor, aquele que viria para o futuro, que veio na pessoa, na figura do Senhor Jesus. Jacó não sabia disso. Ele não sabia que ele mesmo estava representando simbolicamente ou metaforicamente o Senhor Jesus, como aquela porta, aquela casa de Deus e porta do céu. E agora vamos passar para os Salmos, rapidamente, vamos passar para os Salmos. No 24:7, Salmos 24:7, fala aqui uma coisa a respeito das portas. Esses salmos aqui é muito lindo para nós lermos. O que fala, por exemplo, no verso 3? Se vocês já acharam o Salmos 24, nós vamos pular alguns versos. E no verso 3 fala: quem subirá ao monte do Senhor? Nós já tínhamos falado disso em outro ensinamento. E quem estará em seu lugar santo? Quem vai entrar pelas portas para o céu? Quem? A resposta: o limpo de mãos e puro de coração, quer dizer, aquele que não pecou, não fez pecados e cumpriu os mandamentos do Senhor. Esses são os que vão entrar pela porta para o céu. E o 6 fala: tal é a geração dos que o buscam. Eles, aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles são a geração dos que buscam a Deus. Então fala que tal é a geração dos que o buscam, dos que vão atrás de teu rosto, ó Deus de Jacó. E fala no verso 7: levantai, ó portas, vossas cabeças, e levantai-vos, portas eternas, pois entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória. Então fala aqui: levantai, ó portas, vossas cabeças, e levantai-vos, portas eternas. E aqui aquelas portas eternas fala do próprio Salvador, do próprio Messias, do mesmo Senhor Jesus. Ele era aquelas portas eternas.
No entanto, diz que aquele Rei da Glória ia entrar por elas. Ele mesmo ia entrar pelas portas. Ele é a porta e, ao mesmo tempo, ele é o Rei da Glória. Ele é o primeiro que entrou por aquelas portas eternas. Passou por aquelas portas que aquele rei ia entrar, ele entrou. E depois ele deu acesso aos seus seguidores, os crentes do Evangelho puro do Senhor. Aqui vamos continuar no Salmos 84. Salmos 84, nós estamos parando para ler sobre as portas. A porta que leva, a porta de entrada que leva para a vida eterna. 84, 10. Fala, porque melhor é um dia em teus átrios. Não, no verso 9, ele pede para Deus que ele, sendo o nosso escudo, que ele pusesse os seus olhos no rosto de seu ungido. Aquele ungido que fala aqui estava falando do rei, o rei da glória, o rei dos reis, o senhor dos senhores, Senhor Jesus. Aquele verso fala do Senhor Jesus. No entanto, aquele ungido fala, porque melhor é um dia em teus átrios que 1000 fora deles. Escolheria antes estar à porta da casa de meu Deus que habitar nas moradas do mal. No verso 10, porque melhor é um dia, é melhor andar junto com Deus, viver com Deus, morar com Deus, ter comunhão constante com Deus. E ter comunhão constante com Deus às 24 horas do dia não significa que você tem que ficar ajoelhado, orando o dia inteiro e a noite inteira e lendo a Bíblia o dia inteiro e a noite inteira e não faz nada mais, não afasta mais tempo para as coisas. Isso aí não é ter comunhão com Deus. Não é o que significa estar um dia em teus atos que 1000 fora deles. Estar em comunhão com o Senhor é você conseguir estar nos seus negócios, nos seus trabalhos, nos seus estudos. Você vai de viagem, mas você sempre está meditando no Senhor, admirando aquilo que os seus olhos conseguem enxergar, falando que essas aí são as maravilhas do Senhor, a criação do Senhor. É isso que é estar em comunhão com o Senhor. É muito bonito. Fala, escolheria antes estar à porta da casa de meu Deus, andar com Cristo, andar com o Salvador, andar com o Rei da Glória. É melhor do que habitar nas moradas do mal, do que praticar a maldade, o pecado. As moradas do mal é tudo que nós chamamos de pecado. E vocês já sabem o que nós chamamos de pecado. São muitos os pecados, aquelas coisas que nós temos que deixar de fazer. E fala que é muito melhor estar na porta, estar junto com o Senhor, ter aquela comunhão com Ele, do que ficar lá. E Salmos 87, vamos passar para o verso 2, que fala... O seu fundamento, o verso 1 fala... Eles têm um título menor... acima do capítulo que fala Sião, mãe dos povos. O privilégio de ser Sião, mãe dos povos, é ser o corpo de Cristo, ser a igreja. Todos aqueles homens e mulheres crentes de Deus viram o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Então temos que ter aquela comunhão com o Senhor e temos que ser o corpo do Senhor para conseguir chegar na vida eterna. Porque a porta é o Senhor Jesus. E Ele tem um corpo que é a sua igreja. Então, nós estamos meditando nessa porta que é o Senhor. Porque nós queremos... Tem alguns que sentimos que já estamos junto do Senhor, mas tem outros que ainda estão aguardando, esperando, e elas querem andar com Deus. Elas falam, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero entrar por aquelas portas para a vida eterna. E fala aqui no Salmos 87:1, seu fundamento, fundamento de quem? De Sião, ou da igreja do Senhor. Seu fundamento está no Monte Santo.
no Monte Santo, que é a mesma coisa que falar o Senhor Jesus com a sua igreja, a presença do Espírito de Deus se manifestando com aquele corpo. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, e o Senhor, o Espírito Santo, está lá aperfeiçoando e santificando todos eles. E é isso que nós chamamos de Monte Santo. Porque o que fazem os homens e mulheres, filhos de Deus que seguem a Deus, eles louvam e glorificam Ele, bendizem o nome dEle e pregam também para o mundo a sua palavra. É esse o Monte Santo. Então, é por causa disso que fala, seu fundamento está no Monte Santo. O Senhor ama, no verso 2 fala, o Senhor ama as portas de Sião. Porque o Senhor, Ele vê aquela igreja feita por um corpo, pela cabeça e pelo corpo. E Ele vê aquela igreja como uma cidade, como uma grande cidade que tem uma porta. E aquela porta principal é Cristo. Então, fala que Ele ama as portas. O Senhor ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Vamos lembrar que Jacó, ele teve 12 filhos, e os 12 filhos fizeram um país com 12 estados, 12 tribos, que foram originalmente e depois viraram estados, províncias, departamentos. E depois disso aí, o Senhor escolheu Jerusalém, que fica no estado de Judá. Ele escolheu aquela cidade física para representar a cidade simbólica que teria no futuro, a cidade espiritual que teria no futuro. Por causa disso, fala que o Senhor ama mais as portas de Sião, que era a porta de Jerusalém, mais do que as moradas de Jacó, que eram as outras tribos. O Senhor amou muito Sião, mas aquela Sião é espiritual. É aquela Sião que o Senhor Jesus está fazendo e está trabalhando nela desde que Ele veio. Ele, sendo o rei com o reinado espiritual dele, está aperfeiçoando e santificando os seus seguidores para formar uma cidade perfeita. Sião, uma cidade perfeita, o monte do Senhor, o templo de Deus, o tabernáculo do Senhor. Olhem quantos nomes o Senhor tem para nós, e o Senhor é a porta, e nós temos que entrar pela porta. Alguém poderia dizer, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Muito bem, você quer fazer parte do corpo de Cristo, você tem que entrar pela porta que é Cristo. E mais para frente nós vamos falar o que nós temos que fazer para conseguir passar por aquela porta, entrar lá, porque quando você entra, você se adiciona ao corpo, ao restante das pessoas que já estão fazendo parte do corpo dele. Então, percebam quão bonitos são os mistérios que Deus nos mostra na Bíblia e quão bonito é quando Ele desfruta nos ensinando aquilo. Agora vamos para o Salmo 100, no verso 4. Fala, entrai por suas portas. Mas é que fala aqui desde o 3. Reconhecei que o Senhor é Deus. Fala, nós temos que reconhecer. Aquelas pessoas que desejam entrar pelas portas, vocês primeiro têm que reconhecer que o nosso Deus, que o Senhor Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que é Ele quem Deus mandou no mundo. Que o Senhor é Deus, Ele nos fez e não nós, a nós mesmos. Que somos povo céu e ovelhas de seu pasto, do seu redil, do seu aprisco. Então, quando nós reconhecemos aquilo, aí o Senhor fala para nós, entrai por suas portas, vocês conseguem agora, vocês têm a capacidade de entrar pelas portas daquela cidade, pela porta principal daquela cidade. Fala, entrai por suas portas com ações de graças, entrai por seus átrios com louvor. As portas, o átrio, é a parte principal, a entrada. Louvai e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom para sempre, a sua misericórdia. Porque a verdade do nosso Deus, a sua fidelidade é por todas as gerações. Entrai pelas suas portas. E vocês vão perceber que vão começar a fazer parte daquela cidade, Sião, aquela cidade Sião espiritual, Jerusalém espiritual.
E aqui no Salmo 118, no verso 19, fala, abri-me as portas da justiça. O Senhor Jesus é a porta, ou Ele é as portas. Mas, é claro, nós temos que imaginar que aquelas portas eram portões gigantes e tinham 2 folhas para abrir. Então, por causa disso que fala as portas da justiça, às vezes abre uma e fecha a outra, mas ao tudo é uma porta que é o Senhor. Então fala, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas, louvarei ao Senhor. Nas Bíblias em espanhol aparece um termo de Ha ou Já, que significa o meu Deus em hebreu. Os irmãos que fazem as traduções em alemão, francês, japonês, bem, em todos os idiomas vocês já sabem como se referir àquela palavra Deus, o nosso Deus, Já ou Jeová. No verso 20 fala, esta é a porta do Senhor. Quão formoso que é isso! É muito bonito que nós decorássemos esses versos aqui. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão quem? Quem entrará por ela? Os justos, os limpos de coração, aqueles que têm puro coração, aqueles que não fizeram pecado, aqueles que já se afastaram, se arrependeram e estão procurando a Deus, eles entrarão pela porta e vão fazer parte do corpo de Cristo Jesus. Eles estão virando uma cidade, aquela cidade de Sião ou Jerusalém espiritual. É muito formoso. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor, porque esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Glória ao nosso Deus! Quão formoso é esse verso! Por ela entrarão os justos. Bendito seja o nome do Senhor. Ficamos alegres no Senhor e ficamos com vontade de pular, gritar para o céu e pregar o nome do nosso Deus. Pregar para todo mundo e falar para as pessoas, acreditem em Deus, confiem nele, porque vocês vão entrar pela porta. Vocês vão entrar pela porta porque os justos entram pela porta que leva para a vida eterna. Glória ao Senhor. Aqui no capítulo 122, Salmo 122, no verso 2, fala... Alegrei-me, fala no verso 1, alegrei-me quando me disseram, iremos à casa do Senhor. E agora já pousam nossos pés dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está edificada como uma cidade de um conjunto perfeito, mas fala da Jerusalém espiritual, não a física. E fala, quão formosos são esses versos, além das portas, nos contam tantas coisas formosas esses versos, quando fala, alegrei-me quando me disseram, iremos à casa do Senhor, vamos entrar pelas portas para a cidade, dentro da cidade espiritual da Sião. Para que vamos entrar? Por quê? Fala Jerusalém, que está edificada como uma cidade de um conjunto perfeito, para onde sobem as tribos do Senhor, conforme o testemunho dado a Israel para louvar o nome do Senhor, porque ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Os tronos da casa de Davi, daquele Davi espiritual, daquele Davi simbólico que é Cristo Jesus. Ele é aquele Davi. E quão formoso quando fala que alegrei-me quando me disseram iremos à casa do Senhor. As tuas portas, fala das tuas portas, ó Jerusalém, os meus pés pousaram lá. Quão formoso seria falar que os nossos pés já pousaram, já pisaram
dentro das portas da casa do Senhor. Quão formoso seria que nós nos sentíssemos dentro daquelas portas maravilhosas. E em Isaías, agora vamos passar para o profeta Isaías, depois de Salmos, Provérbios e Isaías. 26. Profeta Isaías. A profecia de Isaías, que aconteceu muitos séculos antes da vinda do nosso Senhor Jesus, quando ele veio na terra, quando ele nasceu, e fala em Isaías 60. Isaías 60. Não, é o 26. Primeiro vamos ler Isaías 26 e depois vamos ler o 60. No verso 26, no capítulo 26, no verso 2. Fala aqui o Senhor, na profecia desse profeta, que profetizou muitos séculos antes. Ele profetizou sobre o Senhor Jesus como as portas, como a porta da entrada. E fala no 1, naquele dia cantar-se-á este cântico na terra de Judá. Cidade forte temos, salvação pós Deus por muros e antemuro. Abri as portas para que entre um povo justo que guarda a fidelidade. Quão formoso esse verso também. É muito formoso, porque fala, fala no 3, tu guardas em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, homem ou mulher, porque em ti confia aquele homem e aquela mulher. Abri as portas, fala no verso 2, para que entre um povo justo. O nosso Senhor Jesus é aquela porta. E fala, abri para que entre pessoas que guardam a verdade de Deus, que guardam a fidelidade dele, o que significa aquelas pessoas que cumprem os mandamentos do Senhor. As pessoas que não vivem constantemente pecando, mas se afastam da maldade, se afastam do mal e fazem o bem. São essas as pessoas justas, as pessoas que guardam a fidelidade e elas vão entrar pelas portas. É um convite muito formoso que eu faço para vocês, entrarem por aquelas portas, porque o Senhor Jesus é a porta que leva para a vida eterna, que te deixa entrar na vida eterna. Agora vamos para Isaías 60. Isaías 60, no verso 11. Isaías 60, no verso 11, fala... Aqui, também, o profeta, ele profetiza para o futuro. Ele está profetizando para o futuro, quando o Senhor Jesus, o Messias, aparecesse e pregasse o seu evangelho e formasse a sua igreja e construísse aquele prédio, aquele edifício espiritual maravilhoso que é a igreja do Senhor Jesus. Então, vocês podem ler o verso 11. No verso 10, vamos começar, porque fala... Os filhos dos estrangeiros edificarão teus muros, e seus reis te servirão. Porque em minha ira te açoitei, mas em minha boa vontade terei compaixão de ti. O Senhor falava com o povo de Israel da antiguidade. E fala que os estrangeiros iam edificar e construir os muros da cidade. E isso aconteceu porque depois do Senhor Jesus... pelo povo não ter querido acreditar, porque os judeus, eles não aceitaram o Senhor procurou gentios, e os gentios eram pessoas de muitas nações, e eles acreditaram, eles obedeceram, e eles acreditaram no Senhor. E aí começou a se formar a igreja do Senhor. Por causa disso, fala que os estrangeiros iam edificar os muros da igreja, mas no sentido espiritual. Então, a igreja agora é feita por pessoas de todas as nações, gentios, judeus e pessoas de todas as raças e os idiomas e as cores. O Senhor só olha o coração, Ele não olha a raça,
a classe social, se ela é rica ou ela é pobre, se ela tem muito dinheiro ou ela tem pouco dinheiro. Deus não olha para aquilo, ele olha para o coração. E todas aquelas pessoas, fala aqui, que fazem a igreja do Senhor, e ele é a porta de entrada para eles. E no verso 11 fala: tuas portas estarão sempre abertas. Não se fecharão nem de dia e nem de noite, para que as riquezas das nações sejam trazidas para ti e conduzidos a ti, seus reis. Mas isso aqui não é físico, não é que vão trazer as riquezas de todas as nações e vão levar para um lugar específico, físico. Não. Aqui, quando fala que tuas portas estarão sempre abertas, é porque o Senhor Jesus é a porta de entrada, e aquele que acredita nele, mesmo que você viaje pelo mundo todo, você vai junto com o Senhor na sua vida, no seu coração, você vai com a igreja dentro de você, e Deus vai te orientar e te abençoar em qualquer lugar do mundo. É lá, as portas estarão abertas e a igreja vai junto com você. Então, é espiritual. Quando fala que não se fecharão nem de dia nem de noite, é aquela comunhão que as pessoas justas, as pessoas que guardam a fidelidade, que não pecam, que obedecem os mandamentos do Senhor, aquelas pessoas, eles continuamente vão estar em comunhão com o Senhor Jesus, com aquelas portas de dia e de noite. Por causa disso, a porta tem que ficar aberta de dia e de noite, a comunhão com o Senhor. Para que as riquezas das nações sejam trazidas para ti, é as bênçãos do Senhor, a bênção e a glória que o Senhor, em qualquer nação que Deus permitir que a sua igreja, a sua congregação estiver, todas as pessoas vão dar a glória e a honra para Deus. Todos vão honrar e venerar o Senhor, vão louvar Ele. São essas as riquezas. A honra e a glória dos humanos para Deus, aquelas são as riquezas. Fala: para que as riquezas das nações sejam trazidas para ti, conduzidos a ti, seus reis. Os grandes, as pessoas de poder, também vão chegar alguns no conhecimento de Deus, e eles vão louvar e agradecer a Deus, engrandecer o Senhor e colocar Ele no lugar que Ele merece estar. É essa a formosura do nosso Deus. São essas as portas do Senhor. O Senhor Jesus é a porta. Ele é a entrada para a vida eterna. E agora vamos ler no verso 18 que fala, nós lemos o 11, mas falta o 18. Fala: nunca mais se ouvirá de violência em tua terra, desolação nem destruição em teu território, mas a teus muros chamarás de salvação e tuas portas louvor. Vocês percebem que é espiritual? Não tem nada de físico aqui, nada físico. Nunca mais se ouvirá de violência em tua terra, desolação nem destruição em teu território. Quer dizer que nunca ia ter aquelas guerras físicas que existiram na antiguidade para possuir os reinos, para possuir os governos, os reinados, ter domínio, ter autoridade, para se enriquecer fisicamente. As pessoas brigavam, lutavam porque tinham que adquirir um território. Ah, esse aí é meu, não, é teu. Então, eles sempre estavam em guerra, lutando pelos seus territórios e tinham violência. É essa violência e a destruição, a desolação nos territórios, fisicamente. Mas o Senhor fala que nunca mais. Com a vinda do Messias, do Salvador, daquela porta que é Cristo Jesus, acabaram as guerras físicas por causa da vida espiritual. Porque o Senhor, Ele agora olha as pessoas que moram no mundo todo e Ele pode ir para qualquer lugar. O Espírito de Deus pode chegar em qualquer lugar, olhar para algumas pessoas e falar: esses aí vão me servir, esses vão me louvar, eu vou convencer eles. Eles vão fazer parte da minha igreja nesse país aqui. Então, não precisam viajar para lugar nenhum, fiquem lá, porque o meu Espírito vai ficar com vocês. E o Senhor faz isso com todos os países onde Ele quiser fazer a sua congregação.
E todas aquelas pessoas juntas fazem a igreja dele, a Sião espiritual dele. Então, Senhor, agora, hoje em dia, as guerras que nós vemos, e ouvimos falar daquelas guerras, é só por outras questões. É por motivos políticos, pelo que for. Pelas ambições, o que for, nós ouvimos falar de guerras. Ou pelas riquezas de algum lugar, mas não é mais, é que em outro lugar tem um templo e lá temos que ir viajar e falar, esse aqui é o templo de Deus. Não mais. O templo de Deus está dentro de nós, dentro de um homem e uma mulher, pessoas justas que cumprem a verdade, guardam a fidelidade e entram por aquela porta que é Cristo Jesus. É aquela igreja. E todos juntos reunidos num só Espírito, porque o Espírito de Deus é o que une. Aquilo é a Sião maravilhosa, a Sião espiritual. É muito formoso entrar por aquelas portas e fazer parte daquela grande cidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus falava aqui, por meio de Isaías, para o futuro, que a igreja ia ser espiritual e espetacular, ia ser maravilhosa. Fala que ele ia chamar aqueles muros de salvação, porque foi Cristo quem deu a salvação. E as portas, que é o mesmo Cristo, fala que chamaria eles de louvores, porque temos que louvar o Senhor. E agora vamos passar para o Novo Testamento, Mateus 7. Mateus 7... No verso 13 e 14, fala... Aqui, em Mateus, o Senhor Jesus, ele já está pregando o evangelho dele. Ele fala sobre o reino dos céus. E o Senhor Jesus fala para todas as pessoas que ouviam ele, porque todos os dias ele pregava em Jerusalém, na Judá o Senhor pregava. E no 13 fala... Entrai pela porta estreita. Mesmo que fosse uma porta, um portão com duas folhas, como nós chamamos, não é? No entanto, o Senhor falava que a porta era estreita. Ele fala, entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que entram por ela, por aquela porta larga, porque muitos gostam do que é fácil, muitos gostam do que é confortável, dos seus prazeres, da vida boa, no que tange a carne, não é? A vontade da carne, os prazeres da carne, eles liberam os seus instintos pecaminosos, que são provocados e ajudados pelo diabo, pelo inimigo, pelo tentador, pelo Satanás. Ele tem muitos nomes também. Então, fala que muitos entram pela porta larga porque eles acham tão fácil, tão gostoso, que as pessoas, elas vivem, desfrutam, curtem, sentem prazer na sua carne, mas se esquecem que depois da morte elas vão continuar vivendo. Só morre a carne, o corpo, a parte física, mas a sua personalidade, ela continua vivendo. A pessoa continua viva, a alma dela continua viva. E eles nunca pensam que lugar que a alma deles vai. Será um lugar bonito, um lugar de prazer ou um lugar de tormento, de castigo. E Deus ensinou muitas vezes na Bíblia que tem dois lugares, um lugar de felicidade e um lugar de tormento, de castigo. A porta estreita, que o nosso Senhor Jesus vai nos levar para o lugar de felicidade, para a vida eterna. Mas aquela porta larga fala que só te leva para um lugar de castigo, de tormento. Então fala que muitos entram por ela, por aquela porta larga. E vocês também podem ler no 14, fala, porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que a encontram. Fala que são muito poucos aqueles que encontram aquela porta estreita que leva para a vida eterna. Isso aqui é muito triste, é muito triste. Então nós temos que pegar essas bênçãos do Senhor e lutar por elas.
lutar para conseguir entrar por aquela porta estreita, conseguir passar por aquela porta estreita. Vamos parar de ser incrédulos, de ser rebelde, de ser teimosos, de duvidar. Vamos parar de ser orgulhosos. Vamos deixar todas essas coisas e vamos acreditar e aceitar a vontade do nosso Deus, que Ele enviou o seu Filho no corpo de Cristo, para que acreditássemos nele, confiássemos nele e entrássemos nele, que é a porta. E ele vai nos ajudar para tirar de nós esse corpo pecaminoso, a vontade de pecar. Ele nos ajuda para tirar isso de nós e nós vamos conseguir e vamos viver uma vida santa, limpa, pura. Vamos ser justos, pessoas fiéis, que possam passar por aquela porta e desfrutar com o Senhor. Nós conseguimos. Se você quiser, você consegue parar de ser rebelde. Agora vamos olhar em Lucas 13, no 24. Fala assim, Lucas 13, 24, fala... O Senhor Jesus fala da mesma coisa. Fala, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. O 13, 24. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso é muito triste. E agora em Atos 14. Aqui no livro de Atos, já tinha começado... Estava funcionando a igreja do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele já tinha subido ao céu, tinha deixado seus apóstolos e os discípulos para continuar pregando o evangelho do reino dos céus e pregando aquela porta maravilhosa que é Cristo Jesus. Atos 14, no 27, fala... Aqui, os apóstolos contam as suas experiências. E diz... Eles contam que eles estavam pregando, evangelizando e tinha ido muito bem e que Deus tinha se manifestado com milagres e sinais. E fala, tendo chegado, reuniram a igreja, todos aqueles crentes naquele lugar, contaram quão grandes coisas, eles testificaram, eles falaram para eles quão grandes coisas e maravilhas fizera Deus com eles. E como Deus também abrira a porta da fé, que é Cristo, a porta da fé, que é Cristo, aos gentios, glória ao Senhor. Eles ficaram surpresos, porque o nosso Deus tinha aberto aquela porta da fé, que é Cristo Jesus, aos gentios, e que eles também tinham feito parte da pregação do Evangelho, e eles tinham recebido as bênçãos de Deus, e eles tiveram a manifestação do Espírito Santo. Era muito formoso tudo aquilo, aquele testemunho daqueles apóstolos, daquelas pessoas. E vamos agora para Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 8. Apocalipse 3, no verso 8, nós temos aqui as mensagens que o nosso Deus deu para João, porque aqui Apocalipse é o livro das revelações que o Senhor deu para o apóstolo João quando ele ficou preso numa ilha, a ilha de Patmos, que, se eu não me engano, é na Grécia. E quando ele ficou naquela prisão, ele teve aquelas visões, aquelas revelações maravilhosas que Deus deu para ele ao respeito do futuro, sobre o futuro. Então, quando começaram as revelações dele, ele começou a ver visões, o Senhor Jesus começou a falar com ele, anjos falaram com ele também, e o Senhor enviou algumas mensagens para algumas igrejas que naquela época ficavam na Ásia. Tinha algumas igrejas e em cada igreja tinha coisas que não estavam dando certo, que estavam erradas na vida espiritual das pessoas, e o Senhor mandou um chamado de atenção para cada um deles. Então, nesse capítulo 3 aqui, fala que a mensagem foi para a igreja de Sardes, e o Senhor disse para ele escrever, para todos eles se arrependerem. E então,
fala aqui no verso 8. No verso 8, é a mensagem para Filadélfia. Ele fala para eles no verso 1, no verso 7, isto diz o santo, o verdadeiro, que é Cristo, aquele que tem a chave de Davi, que é Cristo, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, que é Cristo. Fala para eles, escreve para o pregador da igreja da Filadélfia. Falou para ele, eu conheço tuas obras. Deus falou para aquele pregador que estava diante daquela pregação lá, que dirigia aquela congregação lá. Fala para ele, eu conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Aquela porta é Cristo, a qual ninguém pode fechar. Porque, ainda que tenhas pouca força, falava que aquela igreja tinha pouca força. Naquela época era muito difícil pregar o evangelho do nosso Senhor, por causa das religiões e também da lei de Moisés, que tinha governado por muitos séculos, era muito forte. E parece que, para eles, o Senhor Jesus vir e pregar o seu evangelho do reino dos céus foi uma mudança muito radical, parece. Porque mesmo que no Antigo Testamento se falasse muito de Cristo, da igreja e do evangelho, ninguém entendeu. Então, por causa disso, para eles foi uma mudança de 0 para 80, uma mudança de religião muito forte. Era muito difícil. Então, aqueles que se converteram para Cristo naquela época ficavam deserdados e tinha muitos sacrifícios deles por causa da palavra do Senhor. Mas o Senhor também ajudou muitos naquela época. Então, ele fala para eles, porque ainda que tenhas pouca força, fala para aquela congregação, eu vou ler de novo. Eu conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque ainda que tenhas pouca força, guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Então, o Senhor falou para eles, mesmo com todas aquelas situações acontecendo, vocês existiram, mesmo que colocaram vocês entre a espada e a parede, para vocês escolherem ou o evangelho de Cristo ou continuar nas suas tradições. Eles falaram que eles continuaram no evangelho, eles guardaram a palavra do Senhor e não negaram o nome do Senhor Jesus, mesmo que matassem eles. É isso o que aqui estava mostrando, e Deus viu aquelas coisas, e mais pra frente Deus faz um chamado de atenção para eles se corrigirem algumas coisas, eles se acertar. Mas o que nós queremos destacar é quando o Senhor fala, eu conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém pode evitar nem impedir que se fale do evangelho, da palavra do Senhor. Ninguém pode fechar essas portas. O mundo não vai conseguir, mesmo os governos e as nações concordando para tirar a religião e proibir a religião para não ter liberdade religiosa, porque além de proibir as religiões erradas, aquilo que é mal, as religiões que não são certas, também tiram a verdadeira. Então é esse o propósito deles, é o propósito do diabo, que provocou muitos governos e leis para fazerem aquelas coisas, para tirarem tudo, tirar o bom e o ruim. Mas não dá para tirar o que é falso e deixar só aqueles que estão na verdade. Então eles querem tirar tudo para não ter nenhuma nem outra coisa. Mas Deus nunca vai permitir aquilo, porque o Senhor Jesus claramente, sendo aquela porta, ele falou: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, nunca. Nunca a igreja vai continuar em frente, mesmo que façam as leis, elas virem o avesso, nunca vão conseguir. Quando eles queiram assinar os tratados para tirar o que eles quiserem, Deus vai fazer alguma coisa e tira as intenções deles. Então as portas vão continuar abertas. Por causa disso fala que ninguém pode fechar ela e ela tem que ficar aberta de dia e de noite. E se alguém fechar ela, só Cristo pode, e só Ele que pode abrir, mais ninguém. Cristo é o único. E agora vamos para Apocalipse 22. No verso 14,
No capítulo 22 de Apocalipse, é o último capítulo da Bíblia e do livro de Apocalipse, que também pode ser chamado de Revelação. Também é o último da profecia de João. No 22:14, fala... No verso 13, o Senhor fala aqui para João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa e Ômega, se eu não me engano, é do alfabeto grego. É do alfabeto grego. Alfa é o começo, o princípio, e Ômega é fim. Princípio e o fim, o primeiro e o último, o Senhor falava para João na visão que ele teve. E fala no verso 14: felizes os que lavam suas roupas. Fala, felizes os que lavam suas roupas para poder ter acesso à árvore da vida e para entrar pelas portas na cidade. Glória ao nosso Deus. Olhem, que bonito! Ficamos com muita vontade de viver esse verso. Eu quero entrar pelas portas daquela cidade, eu quero mesmo, porque isso tem que ser muito bonito, tem que ser muito gostoso, tem que resplandecer. Deve se sentir muita paz, muita felicidade, muita alegria no coração, na alma. Então fala, felizes os que lavam suas roupas. Lavar as roupas significa aquelas pessoas que se arrependem do pecado. Elas se arrependem, por exemplo, tem pessoas que falam que não sabem o que é o pecado, elas não entendem. Então eu preciso falar 1, 2, 3 pecados para vocês entenderem melhor. Vou falar de uns 3 pecados: homicídio, adultério, fornicação e furto, roubar. Isso aí é pecado. Se alguém está fazendo algum desses pecados e conhece o Senhor, conhece a palavra do Senhor e quer entrar pela porta, que é Cristo Jesus, então a pessoa fala, eu quero mudar. Eu quero parar de fornicar, parar de roubar. Eu quero parar de fazer esse pecado porque eu quero me converter para Deus. Eu gosto disso, eu sinto felicidade com Deus. Então, Deus me ajuda para eu tirar isso de mim, porque eu quero continuar no teu caminho. Então, como o Senhor percebe a intenção, o desejo da pessoa de mudar, tira dela essa tendência pecaminosa, a vontade de pecar, e você fica livre, liberto. É isso que nós chamamos de lavar suas roupas. Por quê? Porque acreditou no Senhor, pediu para Ele ajuda. Você falou, eu quero te seguir, me ajuda para eu conseguir mudar, porque eu quero fazer a tua vontade. Tira de mim isso aí que eu tenho. Isso é o que nós chamamos de lavar as roupas, porque você se lavou no sangue de Cristo e Ele te perdoou. E aí vem a outra limpeza com a água, que é o Senhor, Ele é a própria palavra, que a água que limpa e purifica. Então, aí você lava a sua roupa. E fala para você ter acesso à árvore da vida, que é Cristo, e entrar pelas portas, que também é Cristo, na cidade. Então você começa a fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Vocês não acham isso muito bonito, muito formoso? Fala que as pessoas que conseguem isso são felizes. Então eu convido vocês para serem felizes, para vocês lavarem suas roupas, para vocês aceitarem o Senhor, acreditarem nele, confiarem nele e peçam para ele tirar de vocês aquele corpo pecaminoso, as fraquezas pecaminosas, as manchas, tudo aquilo que destrói a sua alma. Peçam para Deus tirar de vocês, para que vocês possam entrar pelas portas da cidade e fazer parte da igreja do Senhor. E agora vamos passar para João, o Evangelho de João. Vamos passar para o Evangelho de João, no capítulo 10. O Evangelho de João, no capítulo 10, vamos meditar do 1 ao 11. Vamos meditar quando o Senhor pregava o seu Evangelho na terra, em Jerusalém. E ele falava para eles no verso 1: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Olhem o jeito como o Senhor pregava aqui sobre o reino dos céus, o jeito que ele usou, as palavras que ele usou para pregar sobre a salvação, para falar dele mesmo. Aquele que não entra pela porta é um ladrão e salteador. Porque a porta é a porta de entrada, a porta para entrar. Eu dei um exemplo para vocês dos ladrões que conseguem entrar nos lugares para roubar. E eles quebram uma janela, um teto, eles fazem um buraco no muro, eles destroem as janelas. Então o Senhor falava, é um ladrão, é um salteador, porque o jeito certo é entrar pela porta. E não tem outra porta, não tem outro jeito para entrar na vida eterna. Não tem outro meio, outro lugar, outro jeito que não seja Jesus Cristo. Não tem outro jeito de se salvar. É só Ele, o único meio, o único caminho. Ele é a porta para entrar para a vida eterna. Então, se uma outra religião fala que é de um outro jeito, é por causa de outra pessoa, então eles estão muito errados, porque Deus claramente está se manifestando e ensinando por meio do Espírito dele que realmente tem um só caminho, tem uma só porta, um precursor, um mediador, Cristo Jesus, só Ele. No verso 2 fala, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Se ele entra pela porta, é porque ele é o verdadeiro. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Essas ovelhas, naturalmente, o Senhor, ele falava por meio de metáforas, de figuras. E essas ovelhas, ele estava falando das pessoas, das almas, dos homens e as mulheres que queriam entrar, fazer parte do redil, do aprisco do Senhor. Ele, como aquele pastor, e tinha uma só porta naquele redil e tinha que entrar por ela. Se referia a todos os crentes e os seguidores dele. São essas as ovelhas. Compara eles com as ovelhas. E no 4 fala, e quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, fala. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, fala que o Senhor, quando Ele cuida das suas ovelhas, do jeito que o Senhor faz conosco, o Senhor, Ele está cuidando das suas ovelhas desde faz mais de 2000 anos. Desde que o Senhor subiu aos céus e Ele enviou o Espírito Santo dele, e o Espírito Santo veio e pegou homens e mulheres para eles continuarem pregando a palavra do Senhor, pregando o verdadeiro evangelho, e Deus se manifestando por meio dos seus dons espirituais neles, por meio da sua manifestação com milagres e sinais e curas. O Senhor tem cuidado todos esses milhares de anos, ele ficou apacentando o seu redil, as suas ovelhas. E fala que o Senhor vai e as ovelhas vão atrás dele, seguem ele. E elas seguem ele porque conhecem a sua voz, porque ouvem a voz de Deus, ouvem a voz do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. O Senhor Jesus, como aquela porta, quando ele foi embora, ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo porque eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o Espírito Santo para que ele esteja com vocês, oriente vocês, guie vocês, coloque vocês no caminho certo e fale para vocês tudo que tem que ser feito. Então se cumpriu isso aqui quando fala que as ovelhas seguem ele porque conhecem a sua voz. Onde o Espírito de Deus se manifesta, Deus está lá. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são os filhos de Deus. O Espírito de Deus se manifestando, lá está Deus. E lá estão os seguidores dele, sendo guiados pelo pastor espiritual. No verso 5 fala, mas não seguirão o estranho, do contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quer dizer, as pessoas que ensinam as coisas erradas do caminho de Deus. No 6, fala, Jesus disse-lhes esta parábola, esta metáfora, mas eles não entenderam do que ele estava falando. Vocês percebem? Vocês conseguem ver que eles não entenderam?
Mas nós entendemos. Eles não entenderam que o Senhor falava deles mesmos, das ovelhas, que eram as pessoas que tinham que seguir o Senhor. Que o Senhor, ele era o verdadeiro, o Messias, o Salvador, quem Deus tinha enviado. Eles não entenderam isso. Mas hoje nós entendemos. E por quê? Porque o Espírito de Deus se manifestou na nossa vida e tem nos confirmado que o nosso Senhor Jesus é real, que Ele é a verdade, que Ele é a porta. No verso 7 fala, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Mas é claro, aqueles falsos que estiveram apacentando o povo de Israel, e se nós ficarmos analisando na antiguidade aqueles que apacentaram o povo de Israel, eles fizeram do jeito certo ou errado? Fizeram do jeito errado, porque quando o Senhor olhou, falou que não tinha nenhum só que estivesse fazendo a vontade de Deus. O Senhor fala num salmo, olhei para todos os filhos dos homens, para a humanidade, para ver se tinha algum sábio que fizesse o bem, mas não tinha nenhum só. Todos tinham voltado atrás. Desde os próprios pastores, aqueles que governavam eles estavam pecando. Todos estavam pecando. Então, esses o Senhor chamava de ladrões e salteadores. Porque eles nunca entraram pela porta. Eles nunca entraram. Porque nunca viveram uma vida santa e reta, cumprindo a lei de Deus, a lei de Moisés. Eles nunca fizeram aquelas coisas para conseguir apacentar e governar e guiar o povo. Eles nunca fizeram isso. Eles entraram por uma outra porta, um outro lugar. Eles entraram pelo muro, pelo teto. E é por causa disso que o Senhor chamava eles de ladrões e salteadores, aqueles que vieram antes de mim. Vocês lembram que faz pouco nós lemos de todos os profetas falsos que se levantaram porque não quiseram fazer a vontade de Deus. E como eles não quiseram fazer a vontade de Deus, Deus permitiu que surgissem profetas falsos no meio de Israel por causa do pecado deles, para enganar eles. Então aqui fala, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. No 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, terá a vida eterna. Entrará, sairá e achará pastagem. Achará a bênção de Deus, salvação de Deus. São essas as pastagens, a salvação, a bênção de Deus. No 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e para que a tenham com abundância. Então fala que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas é claro, porque esse ladrão fala de Satanás, o diabo, que foi quem provocou todas aquelas pessoas a pecarem e eles se deixaram convencer do diabo. Então fala que ele vem só para roubar, matar, roubar a paz e a felicidade de uma pessoa, matar a alma da pessoa, porque a pessoa que peca o tempo inteiro e só faz maldades, quando a morte pega ela de surpresa, a alma dela morre porque acaba indo para a perdição. E fala também aqui para destruir, é claro, para destruir a felicidade, a alegria, a fé que a pessoa tinha colocado em Deus. O inimigo vem, coloca armadilhas e tentações, faz ela cair, faz ela pecar novamente e voltar atrás para ela não ganhar a vida eterna. É isso que o ladrão, o salteador, o falso faz, aquele que não é de Deus, principalmente o diabo, usando as pessoas que deixam ele usar elas. Aqui, no verso 11, o Senhor fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem as ovelhas não são próprias, vê o lobo chegar, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa.
Então, fala que quando vem um perigo, o mercenário, aquele que não liga para as ovelhas, que não cuida das suas ovelhas, porque só cuida do seu próprio benefício, do seu próprio lucro. Quantas pessoas nós ouvimos falar delas, que elas estão na frente de congregações e são pastores, eles se chamam de reverendos, eles têm muitos títulos. E eles não ligam, eles só ligam para o dinheiro, eles só ligam para eles terem crentes que tenham dinheiro, para eles ficarem confortáveis, para eles ganharem dinheiro, para eles viverem bem, para eles viverem chiques e viverem na moda, o relógio que estiver na moda, o carro que estiver na moda, para ter viagens caras. É uma pessoa mercenária, é um ladrão e salteador. Porque não entrou pela porta, porque ele só quer o seu próprio benefício com o seu lucro, ele só quer lucrar em cima das pessoas, ele só quer viver bem e não liga para nada mais. E isso aconteceu na antiguidade e hoje também acontece. Mas a porta é o Senhor, e para nós entrarmos por aquela porta, precisamos ter mãos limpas e corações puros. Quem estará no teu tabernáculo? Quem estará no teu monte santo, Senhor? O limpo de mão e puro de coração, o santo e perfeito. É Ele quem pode entrar pelas portas. Alguém poderia me perguntar, ou poderia falar, eu não posso porque eu estou pecando, eu peco, eu faço pecado, mas você pode, se você se dispuser, se você for simples, humilde com Deus e você falar para Ele te ajudar, para Deus te ajudar, Ele vai te ajudar. Porque nós, os seres humanos, não conseguimos nós mesmos nos mudar, porque a nossa carne, ela nos domina. Eu não quero ofender a Deus, mas a minha carne é mais forte e fala, faz isso. Então a minha carne acaba me dominando. Então falamos, Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Mas também nós falávamos dos salteadores, dos ladrões, aqueles falsos, do mercenário, aquele que não liga, só liga para o seu lucro. E nós vemos isso também muito. E Deus fica contra aquelas pessoas. E o verso fala que quando aquele mercenário vê o lobo chegar, ele foge, se esconde, deixa as ovelhas sozinhas, não liga para elas, deixa o lobo comer elas. Mas aquele homem e mulher que procuram a Deus de coração e entram pela porta, amam o seu próximo, amam as pessoas que Deus deixou para elas cuidarem, para elas ensinarem, elas oram pelas pessoas, porque é esse o amor que Cristo dá para as pessoas. É o amor perfeito, é o amor onde a pessoa ela não peca mais, não faz mais pecado. Ela entra pela porta e ajuda os outros, o seu próximo, para entrar também, luta pela santidade e o bem-estar e a perfeição das pessoas, ensinando para elas a verdade, para elas entrarem também pela porta, que é Cristo. O próprio Senhor, ele teve que falar dele mesmo, falando, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai ter tudo, e eu mudarei vocês, libertarei vocês. O Senhor muda, Ele ajuda que você consiga tirar o seu pecado. Mas vocês sabiam que aqueles ladrões, salteadores, os mercenários, são pessoas que não ligam. Eles não ligam se eles entram pela porta ou se eles estão vivendo uma vida com Deus. Tudo que eles ligam é eles terem dinheiro para viver uma vida material, física boa. E o Senhor aqui faz uma crítica para aquelas pessoas. Mas nós também estamos ensinando do outro grupo, aqueles que querem entrar pela porta, aqueles que reconhecem que estão pecando e fazendo tal pecado e falam, é impossível, eu já tentei deixar esse vício e eu não consigo. O Senhor vai te ajudar. Se você orar para Ele e pedir para Ele, Ele vai te ajudar e tirar essas coisas de você. No verso 13, nós lemos, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e de minhas ovelhas sou conhecido. Ele fala, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e de minhas ovelhas sou conhecido, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas.
O que queremos destacar aqui é que o Senhor Jesus é a porta. Ele é a porta. Como nós lemos em Isaías, entrai pela porta pessoas justas, um povo justo. As pessoas justas que guardam a fidelidade e glória ao nosso Deus. É aquela a porta do Senhor. É a porta do Senhor. Temos que entrar pela porta. Vocês não se preocupem que mesmo vocês tendo pecados, se vocês se dispuserem para Deus, Deus vai tirar aqueles pecados, Ele vai tirar de você aquele gosto, aquela vontade de pecar. E você nunca mais vai sentir a vontade de fazer aquelas coisas de novo. Do mesmo jeito que aconteceu com um homem, uma vez veio um homem na igreja pela primeira vez, e ele não era da nossa congregação, ele não tinha se convertido, ele não era um crente, ele só veio porque convidaram ele. E o Espírito Santo falou com ele. Na profecia, disse para ele, você gosta muito de beber. Todos os dias você bebe, você fica bebendo, e eu vou tirar esse vício de você. O Senhor falou para ele, o Espírito Santo falou para ele na profecia, falou, eu vou tirar de você aquele vício. E ele foi embora bravo, ele ficou chateado, falou, mas por quê? Eu adoro beber. Eu adoro ficar bêbado. E daqui pra frente eu vou beber ainda mais, só pra ir contra, pra ser do contra, porque ele achou que ele estava sendo do contra da pessoa que tinha orado por ele. Ele foi pra casa dele, saiu e foi pra casa dele e fala que se passaram uns 3, 4 dias. E ao 4º dia, ele lembrou que ele não tinha bebido. Ele falava que gostava muito de beber cerveja, mas ele bebia muito e constantemente. Ele vivia bêbado todos os dias. Então, no 4º dia, ele lembrou e falou, eu não bebi, mas o que aconteceu comigo? Traz pra mim uma cerveja, eu quero uma cerveja. E ele fala que ele não conseguiu beber ela, ele não gostava mais, ele não tinha apetite, ele não tinha vontade de beber a cerveja. Ele rejeitou ela, falou, não quero, o que aconteceu comigo? E aí ele lembrou que ele tinha ido na igreja, que o Senhor, o Espírito Santo, por meio da profecia, tinha falado para ele que ia tirar aquele vício dele. E ele queria ser do contra. E Deus, mesmo assim, tirou aquele vício dele. E ele falou, vou na igreja então, porque lá está Deus. E ele veio na igreja e deu o testemunho. Ele deu esse testemunho para nós, contou para todos publicamente a experiência que ele viveu. Então Deus, ele tira o apetite, o gosto, a vontade de pecar. Não fiquem chateados, não se preocupem. O Senhor falava, se os seus pecados, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles vão virar brancos como a lã. O que Deus quer é um coração humilde e simples, que aceite o Senhor, que queira mudar. Eu quero mudar, quero te agradar, quero entrar pela porta. Então eu convido todos vocês. Não para os meus irmãos e as minhas irmãs, porque o ensinamento de hoje não é para vocês, aqueles que já conhecem as coisas de Deus. Talvez fosse uma revisão para vocês lembrarem daquilo que Deus faz conosco, o que Ele fez. Mas é mais para as pessoas recentes, as pessoas pelas primeiras vezes. Eu convido vocês para vocês entrarem pela porta formosa que é Cristo Jesus. E eu convido vocês também para abrirem a Bíblia e lerem. E se vocês leem e não entendem, falem para Deus, Senhor, eu não entendo, eu estou lendo, mas não consigo entender onde que eu vou ler, Senhor, aqui. Eu não entendo o que eu estou lendo. E não fiquem preocupados, leiam, porque o Espírito Santo vai chegar e ele vai estar com vocês, iluminando vocês para que consigam entender. O importante é o seu coração. Se o seu coração está alegre, disposto para agradar o Senhor desse jeito,
Que o meu Deus abençoe vocês, proteja e guarde vocês e que Deus ouça agora a nossa oração e as nossas petições. Vamos orar. Padre Santo, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Rey. Tú, mi Señor, que eres la puerta de entrada hacia la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos has dado a los que conocemos tu camino, a los que estamos conociendo tu palabra, tu nombre. Estamos en una vía de progreso y estamos en un proceso de aprendizaje y de perfección. Y hemos entendido y hemos encontrado tantos misterios escondidos en los escritos de la Biblia. Hemos encontrado muchos tesoros y nos alegramos, Señor. Tú no sabes, Señor, cuánta alegría y cuánto regocijo hay en nuestras almas, en nuestro corazón. ¿Cómo no lo vas a saber, Señor, si tú eres Dios? Solo que queremos hablarte como si tú fueras un ser humano como nosotros. Porque me parece, Señor, que nuestra oración puede llegar más cerca de ti cuando te hablamos así, de humano a humano, sabiendo y conociendo que tú también, Señor, te volviste un ser humano para considerarnos. Y por esa consideración es que estamos aquí disfrutando de ti, de muchas cosas, de muchas maneras en la vida. Y también sabemos, Señor, que tú oyes las oraciones, oyes las peticiones, las necesidades, porque tú sabes el sufrimiento y el dolor. Tú lo conoces y sabes que eso es lo que sentimos. Cuando vienen días malos a nuestra vida, días dolorosos, días de sufrimiento, pero tú estás allí, Señor, atento. Atento a darnos alegría, a darnos felicidad. Atento a solucionarnos los problemas, a consolarnos. Y nos estás invitando siempre a seguir adelante sin desmayar. Siempre nos invitas a que perseveremos. Señor, con tu ayuda lograremos el triunfo. Con tu ayuda entraremos en esa puerta allá a la vida eterna. Un día, después que tú, Señor, hayas realizado todo tu trabajo que tienes que hacer aquí en la tierra, en este globo terráqueo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Estamos aquí, Señor, en medio de mucha gente que no te conoce, pero tú tendrás misericordia y nos usarás para que podamos nosotros pregonar acerca de tu nombre, acerca de tu doctrina verdadera, de tu camino que lleva a la bendición, a la vida eterna, a la felicidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. En el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, en este momento, mi Señor, te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, sanadora, libertadora, sobre todos los hombres, mujeres, enfermos de enfermedades físicas y enfermedades psíquicas, de todos aquellos que están hospitalizados, que están enfermos en una cama en sus casas, bebés en los vientres que están enfermos, mujeres que desean tener hijos, matrimonios que están a punto de divorciarse, que no se comprenden, no se entienden y sufren. Muchos niños también, niños abandonados, niños enfermos, maltratados. Mira toda esta situación, Señor. Muchos conflictos, muchas desavenencias, muchas tristezas y desolación en muchos hogares, en muchas familias. La gente tiene muchos problemas, muchas dificultades, Señor, de toda índole. Te pido, mi Señor, que tú los mires a cada uno. Míralos a cada uno, mi Señor.
y ten misericordia. Y con tu mano poderosa seas libertando y limpiando, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, destruyendo cadenas, destruyendo las brujerías, las hechicerías y las maldiciones del enemigo. Sanando, Señor, toda enfermedad incurable. Señor, extiende tu mano, también dale lo espiritual. Hay muchos, Señor, que han recibido los dones espirituales en su casa, en su vivienda. Hay muchos que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Dale sabiduría e inteligencia para que ellos puedan tener estos beneficios y los puedan sobrellevar sabiamente y prudentemente. Gracias, Padre mío. Gracias te damos, Señor. Gracias por escucharnos, por oírnos. Gracias porque tú nos vas a contestar nuestros anhelos, peticiones, deseos. Tú estarás concediendo todo, Señor. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Las alabanzas para ti. Te alabamos y te bendecimos. Te damos la honra y la gloria. Tuyo es el reino, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A ti vendrá todo ser humano y se humillará delante de ti y te alabarán, porque eres digno. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, aleluya. Bendito el Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro 56, que chama Fala, Senhor, ao meu coração. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Gloria a nuestro Dios. Gracias le damos al Señor por su misericordia y que mi Señor me los bendiga grandemente. Muchos abrazos les envío, muchos besos, que mi Dios me les bendiga. Sigan adelante sin desmayar y mucha paciencia, por favor. Sigan, que Dios está con todos ustedes. Gracias y hasta pronto.